Estamos, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, narrado por São Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que nesta manhã possamos ser orientados, edificados, instruídos pela palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Logo, a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Diletos irmãos, a vida não dá um minuto de folga para nós, em termos de tarefas, aflições, dificuldades. É muita simplicidade e até um reducionismo pensar que abraçar a fé cristã é passar a ter imunidade de problemas. Talvez você tenha abraçado essa ideia porque alguns disseram a você que com Jesus todos os nossos problemas serão resolvidos. Eu não sei se todos serão resolvidos, mas o Senhor estará com todos os nossos passos na nossa vida. Quanto à questão espiritual, o assunto já está resolvido. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quanto a essa parte espiritual, eu não tenho dificuldade. Mas se seu orçamento é curto e você quer deixar o ar-condicionado ligado, talvez você chegue no final do mês e não tenha condição de honrar o pagamento do consumo, porque o orçamento é curto. Então não tem nada a ver com espiritualidade. É muitas vezes sua escolha que talvez possa acarretar e trazer dificuldades a você. Isso aqui é um ponto. Há outras situações que fogem ao nosso controle, mesmo tendo toda a precaução necessária para não estourar o orçamento, para não termos embates com terceiros, mas mesmo assim temos dissabores na vida. Ou seja, há problemas advindos das nossas escolhas, de escolhas de pessoas. Há problemas que vêm porque tem gente que não vai com a gente. É óbvio. Ou você acha que você agrada todo mundo, ou você acha que eu tenho essa simplicidade de pensar que eu agrado todo mundo, ou que todo mundo vai com o meu jeito de ser. Não, porém, eu não posso mudar o meu jeito de ser se eu tenho consciência que estou de acordo com a palavra de Deus e devo respeitar a escolha adstrita da minha pessoa. Porém, nós temos que entender que problemas não nos faltarão, dificuldades. Sabe, a dor de uma decepção, de um rompimento de um casamento, de um noivado, da morte de um filho. Nós somos cercados constantemente de problemas.
E em todos eles temos o consolo do Senhor. Alguns o Senhor não vai resolver porque não quer, não é porque não possa. Ou porque vocês acham que só porque Ele pode, Ele vai resolver. Lembre-se que Ele é livre, faz o que quer. Porém, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porém, não sabemos como, mas o Senhor está no curso e no controle da história. Bendito seja Ele. Se você abraçou a fé pensando que nenhuma dificuldade você vai mais passar porque o Senhor é contigo, eu quero dizer que você está andando num pântano escorregadio e difícil de sair. Porém, mesmo passando por todas as dificuldades da vida, temos paz com Deus e Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nesta manhã, a temática vai ser: nas tribulações da vida, podemos contar com algumas certezas. Nas tribulações da vida, podemos contar com algumas certezas. A primeira certeza que nós podemos contar é com o próprio Senhor. Vamos para o texto e vamos ver o que o texto vai nos passar nessa manhã. Dá uma olhadinha, por favor. O capítulo 14 é de uma extrema importância para o texto que nós vamos expor. Acontece algo que é com a morte de João Batista. Jesus está na sua fase da popularidade. Se você, olho no olho, gente boa, dá uma olhadinha, dá um zoom lá atrás, de lá que está lá atrás para cá. Se você quer entender o ministério de Jesus, os evangelhos, você divide a seguinte ideia: a fase da obscuridade, popularidade e rejeição. O evangelho sempre apresenta Jesus nessa fase da obscuridade. Quem é ele? De onde vem? Ele é filho de quem? O que é que ele faz? Ele sai da obscuridade e vem para agora a segunda fase, que é a popularidade. João Batista já tinha sido morto, degolado a cabeça por Herodes, e ele ficou sabendo que estava entre o povo fazendo sinais, maravilhas e reunindo multidões. Ele diz assim: por acaso, dá uma olhadinha no capítulo 14, verso 1, dá uma olhadinha, por favor. Por aquele tempo, ouvindo o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso, nele opera forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Houve essa cena. Vocês sabem da história que depois a filha dessa menina aqui, dessa mulher, disse: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E veio a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, vendo a popularidade de Jesus, disse: por acaso, será que João Batista ressuscitou, está nele ali? Essa é a fase da popularidade de Jesus. Depois vem a fase da rejeição, onde ele é negado, preso, julgado, condenado, morto, sepultado. Voltemos para o texto. Jesus, onde ia, era seguido por multidões. Havia uma região deserta e ali as pessoas seguiam Jesus. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou toda a multidão. Por isso que o texto, no verso 22, diz: logo a seguir da multiplicação dos pães, de intenso movimento, gente boa, gente amiga, olha o verbo ali: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. ênfase, olho no olho aqui, gente, para a palavra compelir, que é fazer. Ele não apenas deu ordem, dizendo assim: vão e embarque, vão e me deixem só. Não, não, há um movimento muito mais do que dar ordem. Ele compeliu, ele foi e disse: João, entra no barco. Pedro, por favor, me deixe a sós. Ele compeliu. O verbo no grego aqui é fazer algo, não apenas dando ordem, mas executando ele mesmo, dizendo: vão embora, deixe-me aqui. Passa, é não só convencer pela sua autoridade, mas também aplicar, se necessário, a execução com suas próprias mãos. Compeliu. A pergunta é: por que é que ele estava compelindo os apóstolos, os discípulos? Vale salientar que entre eles haviam pescadores experientes, que viam o tempo com antecedência, que sabiam o que iria acontecer, ou tinha previsão se o mar dava para navegar. Dá uma olhadinha na continuação do texto.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Talvez seja o motivo porque os discípulos não quisessem entrar no barco. Talvez seja isso. Talvez não é porque eles queriam abertamente descumprir a ordem de Jesus, de não atendê-lo. Eu não vejo em nenhuma outra parte do Evangelho os discípulos de Jesus peitando, dizendo assim, não, não vamos, a ponto do mestre dizer assim, vocês vão, saiam daqui, compelir, instigar, forçar. Porque eles dizem, mestre, o senhor deve estar cansado das tantas tarefas que o senhor tem executado, está sendo intenso, olhe, não dá para navegar. E Jesus disse, vão, subam. Ei, o nosso diagnóstico pode estar certo, vem tempestade, mas o mestre mandou subir. O nosso diagnóstico pode estar perto, certo de que as situações são extremamente adversas, porém ele está dizendo, vão. Ele está no controle de tudo. Ele é tão bom que diz, entrem, confiem em mim, porque eu estou no controle. A nossa segurança parte do pressuposto, sim, das nossas leituras sociais, das nossas escolhas. Porém, que as nossas escolhas estejam alinhadas com a permissão, ordem de Deus no nosso dia a dia. Vamos lá para o texto. Diz o texto aí que despedidas as multidões, ele ficou lá. Olha o verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. O bom do texto é que ele ora e ele responde. Ele é a própria resposta da sua própria oração. Escutaram isso? Está gravado, depois pega isso. Ele é a própria resposta da sua própria oração. Ele não tem um time dizendo assim, será que Deus vai me ouvir? Ele é Deus. Ao mesmo tempo que ele ora, ele é a própria resposta da oração. Ele não tem essa distância, assim, será que vai ser possível? Não, ele é a própria resposta da oração. Dá uma olhadinha no texto, quando Pedro já está sendo submerso, ele faz uma das orações mais precisas e rápidas, socorre-me, Senhor. A oração já estava sendo respondida, a mão do Senhor estava ali. O texto continua, gente boa, gente amiga. Eu queria dar essa ênfase, a fim de orar sozinho. Lembra das vezes que ele chamava Pedro, Tiago, João para orar, Zé Gomes? O mestre subia para orar. Lembra que ele chamava entre alguns e quer orar, vamos orar juntos? Tem até um embate, até uma palavra meio dura do mestre assim, vocês nem sequer puderam vigiar sequer comigo 1 hora enquanto eu estava atormentado, em sufoco, lá no Getsêmani. Mas aqui ele quis orar sozinho. Não posso fazer conjecturas, não devo à luz das Escrituras, sozinho. Porém, eu posso fazer a aplicação. É necessário termos irmãos que estejam em oração conosco, em culto de oração, em campanha de oração, em fervente oração, mas é necessário também estar sozinho. Estar sozinho. Aonde, falando de nós, não de Jesus, choramos amargamente, gritamos. Quantos de vocês talvez já tenha feito oração no carro, aos gritos, o carro a 120 por hora, e você, meu Deus, por quê? E grita e chora, sozinho. Isso muitas vezes é a nossa dor, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de contemplar o que vem pela frente. Eu não estou dizendo que com isso Jesus estava gritando em desespero, não, não é nesse sentido que eu estou falando, longe disso, porque Ele é a própria estabilidade, Ele é o próprio ser, mas Ele estava sozinho. Meus irmãos, tem hora que devemos imitar o nosso Mestre, estar sós com Ele,
E não apenas ficar na cognitividade, na noia, na mente, porque a palavra noia no grego é mente, na mente. Porque a noia pode dar uma noia. E a gente fica assim, oh meu Deus, e agora? Tenho que estar a sós com Deus, para que a minha mente não entre em parafuso, em circuito e feche. Que eu possa dizer assim, Senhor, ouve-me, porque eu sei que vem tempestade pesada. Eu sei que o diagnóstico não foi fácil. Eu sei que a situação não é fácil para mim. Ouve-me, Senhor. Eu sei, olho no olho, gente boa, que a gente não precisa gritar para Deus ouvir. Essa oração a sós não é para Deus ouvir, é para você se ouvir, que está diante daquele que pode todas as coisas. Cá para nós oramos é para que a gente escute de que Deus pode todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. Ora mais ao Senhor a sós, para você escutar a sua oração. Vamos lá para o texto, olha o que diz o texto. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ele nos trouxe aqui. Quem botou os discípulos no barco? A pergunta é, quem colocou os discípulos no barco rumo à tempestade? E a resposta só é uma, Jesus. Quem colocou os discípulos no barco para enfrentar a tempestade que eles tinham diagnosticado, que eles sabiam que viriam? Jesus. Então, Ele nos trouxe aqui. E nós temos que entender, seja qual for o contexto de vida, gente boa, gente amiga, Ele nos trouxe aqui. Não há um lugar que a planta do teu pé venha pisar, a situação que você venha viver, que Ele não te trouxe ali. Ele não chega depois de você, somos nós que chegamos depois dEle. Ele já está lá, bendito seja o Senhor. Ora, a tempestade veio porque os discípulos estavam na vontade de Deus. Se eles não fossem, óbvio, eles estariam seguros em plena terra firme. O diagnóstico estava preciso, mas a tempestade veio para os discípulos, porque o Senhor os colocou na tempestade. Eu tenho que entender e que há situações na minha vida, na sua vida, quem é o provocador do enfrentamento, do embate, é o próprio Deus. Para nos aprovar, para nos testar. É um dos estágios pedagógicos que Ele tem para nos aperfeiçoar, nos santificar, ou talvez de limpar a sua igreja. Os aprovados continuarão cantando o hino da vitória, amém. Os reprovados vão dizer assim, eu não aguentei a bronca. Aguenta, meu irmão. Se Ele mandou, a tempestade é pesada, mas Ele está no comando de tudo. Diz o texto, Ele nos trouxe aqui, Ele que nos mandou. Está o texto aqui, a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar. Então quem os trouxe à tempestade, quem os levou à tempestade, abertamente foi Cristo. Mas Jesus enviou por meio da tempestade, porque eles estariam mais seguros dentro da vontade de Deus, do que na terra, fora da vontade de Deus. Mil vezes enfrentar problemas de acordo com a vontade de Deus, do que a minha paz pacífica com a casa de praia, olhando esse marzão bonito que nós temos na nossa costa, comendo daqui a pouco uma pescada amarela com um arrozinho branco, e diz assim, vida, que paz, mas longe da vontade de Deus, não quero essa paz. Prefiro mil vezes qualquer tempestade sendo a vontade de Deus na minha vida. Como eu digo, prefiro, não é que eu sou masoquista, pessoa que gosta de sofrer. Prefiro saber que é Deus no comando do que a paz de ambiente e a paz de situação sem a vontade de Deus. Por isso, meu querido, bom é render graças ao Senhor de acordo com a sua vontade. Porque lembra de Abraão? Passou quase 13 anos dizendo que Ismael era a bênção dele. Que bênção, meu filho, vem cá, Ismael, olha aqui, meu filho, minha bênção. Deitou com uma mulher que não era da promessa, teve um filho que não era da promessa, e passou 13 anos chamando o Ismael de bênção. Muitas vezes a nossa paz, bota essa aspa aqui, essa bênção da gente, não é outra coisa senão a nossa autoafirmação de que Deus está promovendo nossa vida. Você não sabe que o seu talento, a sua capacidade administrativa de se envolver, te prospera.
E você pode ser mais rico do que o mais fiel servo de Deus, financeiramente falando, mas não significa a vontade de Deus. Então, por favor, não confunda a prosperidade com a vontade de Deus. Que seja conjugada a vontade de Deus com a tua prosperidade, saber que tudo que você tem e é, será para a glória dEle. Vamos para o texto? Não devemos julgar a nossa segurança com base nas circunstâncias. A análise está precisa. Vem tempestade, Senhor, vamos ficar aqui, a segurança está aqui, o bom está nessa estabilidade. Só que o Senhor disse: eu quero ensinar vocês a confiarem em mim. Cuidado, para também não espiritualizar tudo, porque tem muitos irmãos, reformados até, que espiritualizam tudo. Tá ok? Dê um exemplo aí, pastor. Vamos fazer uma campanha para pagar as contas da nossa igreja. Meus irmãos, deixe de pagar a sua conta de luz, de água. Você vai reduzir 30% da sua compra, vai economizar o máximo para trazer para a igreja, porque Deus irá prosperar você. Não caia nessa. Olho no olho, a casa do Senhor, nós nos comprometemos com 10%. Vou cuidar agora das minhas finanças. Pagarei primeiro minhas finanças, a água, a luz, a estabilidade da minha casa, para depois socorrer aqueles que pedem. Porque eu posso socorrer quem pede, e muitas vezes no afã da espiritualidade, e parece que em nós há a ideia de que eu tenho que dar porque eu tenho que fazer alguma coisa para a minha salvação. Não, meu querido, já está salvo. Cumpra seus compromissos, tenha sua reserva e depois ajude as outras pessoas. Porque se você fizer o contrário, quem vai estar pedindo daqui a 6 meses, 1 ano, será você. E você vai dizer assim: oh Deus, meu Deus, por favor, por que o Senhor não me socorreu? Ele diz assim: hã? É você. Não espiritualize a sua responsabilidade. Agora uma coisa eu lhe digo: sou eu que te acordo de manhã até o pôr do sol, te dando saúde, visão, prosperidade, força para vencer. Agora seja esperto para economizar, pois quem não aprendeu a comer com os lábios, só vai comer com os dentes, e quem come com os dentes, vai chorar com os lábios lá na frente. Então aprenda, não espiritualize tudo. Aqui os discípulos estão dizendo: não deveríamos ficar aqui não está mais seguro. Eles: opa, eu não vou colocar todo mundo em teste dessa maneira, são vocês. E os discípulos foram para o centro da dificuldade, porque Jesus mandou. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que possamos entender que o próprio Jesus avisou que teríamos tribulações. Por favor, não caia nesse caldo agradável, agradabilíssimo, que é palatável, que dá sabor, que encanta a gente assim: olhe, aceite Jesus, que todos os seus problemas irão passar. Espiritualmente falando, já está resolvido. Mas talvez você saia de casa por causa de Jesus Cristo. Talvez você seja colocado para fora do seu trabalho por causa de Jesus Cristo. Eu estou lendo, eu acho que pela 3ª, 4ª vez, o livro de Bonés Ribeiro, O Apóstolo do Pés Sangrento. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Sadhu da Singh. E ele, por ser muçulmano, perseguia o cristianismo, tocava fogo na Bíblia, jogava pedra nos missionários presbiterianos lá na Índia. Tem uma ação de Deus no coração dele, ele se converte, chega em casa e diz assim: pai, eu sou cristão. O pai diz: que isso, Sadhu da Singh? Você ontem estava queimando Bíblia, a Bíblia dos cristãos. Você hoje, logo cedo, quando saiu à rua, a sombra de um missionário cristão passou em você, e você foi para o banho da purificação, limpou o seu corpo só por causa da sombra de um cristão, e agora você diz que é um cristão. Vá dormir, e talvez quando você acordar, você tenha trazido a sua memória a centralidade das coisas. Ele acorda no dia seguinte e diz: pai, Jesus vive, porque ele se revelou a mim. Sadhu da Singh é expulso de casa por causa de Jesus Cristo, e passou a ter muito mais problemas por causa de Jesus Cristo, mas ele não mais abriu mão de Jesus Cristo na sua vida. Muitos problemas vieram, mas nunca mais a falta de paz no seu coração. Que Jesus seja a paz do nosso coração. Não vale a pena ter paz social abrindo mão da paz dele no meu coração.
Só foi um spoilerzinho. Se você quiser, compre o livro, Casa da Editora Cultura Cristã, e continue lendo. Vamos para o texto? No mundo tereis aflições, mas prometeu cuidar de nós. Ele disse, mas eu cuidarei de vocês. O Senhor cuida de nós nas nossas aflições. Vamos lá para o texto. Olha o que diz o texto, por favor. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa história acontece, essa narrativa da mesma história acontece tanto em Marcos como em João. Marcos chega a dizer que, estando a embarcação no meio do mar, João já diz, cerca de 25 a 30 estágios, levando em consideração que a parte que eles atravessam é a parte mais estreita, de 10 a 11 quilômetros de mar adentro, de lago adentro, que é um mar braçal grande. Se levarmos em consideração isso, eles estão no meio. O barco já estava de 4 a 5 quilômetros mar adentro. E o Senhor Jesus chega a trazer diferença na situação. Quero destacar para vocês, enquanto o barco estava lá, diz o texto, enfrentando as intempéries, que não estavam sendo vencidas, o texto diz que Jesus estava orando sozinho. Eu não preciso dizer que, adivinhar, dizer que, meus irmãos, vamos então, Jesus estava orando por eles. Olho no olho, você acha que Jesus Cristo precisa de ser lembrado para orar por você? Vou perguntar de forma retórica, você acha que Jesus Cristo necessita que alguém lembre a Ele sobre você? Você acha que Ele é hipossuficiente? Você acha que Ele tem essa impossibilidade de saber todas as coisas? Olho no olho, Ele é Deus, Ele é onisciente. Nenhum de vocês precisa ser lembrado a Ele que você existe. Ele sabe que você existe. Mas mesmo assim, Ele intercede por nós. Deus nos abençoa por causa de Jesus Cristo. Não é por causa da nossa bondade, não. Não é por causa da nossa espiritualidade. Eu estou doando à igreja, eu estou fazendo... Você pode dar toda a sua riqueza, toda a sua luz, energia, força à obra do Senhor. Ele não te abençoa, Deus não te abençoa, nem me abençoa, porque eu sou bom, ou faço alguma coisa, ou me envolvo na obra dEle. Não, é por causa de Jesus Cristo que intercede por nós. É o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo que não só intercede, não só pede, Ele se oferece por cada um de nós eternamente. É o sacrifício contínuo, vivo, que se repete na presença de Deus. Louvado seja Ele. Não esquece disso. Porém, Ele ouve as orações. Aqui eu vejo a humanidade, a dignidade, o respeito, a educação de Cristo, de Jesus Cristo. Ele não precisa ser lembrado, mas Ele escuta a oração de cada um de nós. Amém. Já imaginou? É triste, é horrível, é chato demais conversar com quem sabe tudo, principalmente no setor público. A gente imaginemos essa possibilidade, chega no setor de protocolo, de qualquer instituição pública, dá bom dia, a pessoa diz, já sei, é um protocolo. Óbvio que eu estou no protocolo. Você vai fazer alguma coisa, alguma denúncia, óbvio. Sabe tudo, não deixa nem a gente falar. É triste. A gente diz assim, mas por educação, para evitar embates desnecessários, a gente se torna como que não soubesse o que vamos fazer. E tem pessoas que insistem, dizem assim, olha, não é nem um julgador, é o protocolista, é o que vai fazer o protocolo, a entrada primária. E assim, corrija isso, fala aquilo. Eu sei da importância de pessoas em todo setor, mas deixa os outros falarem. Não queira responder tudo. Estou usando esse tipo de ilustração para dizer que Deus nunca vai deixar você calado quando você se aproxima dEle. Ele diz, pode falar, mesmo eu sabendo da sua... Vou descer aqui, pessoal da mídia, vou dar um pulinho aqui, viu? Estou sendo caso, Sr. Kierkegaard, dá um pulo aqui. Vamos lá. Mesmo Deus sabendo, onisciente de tudo,
Ele não nos priva a fala. Ele deixa, Pimentel, fala. E ela chora. Lucas, o que está acontecendo? O que está aqui? E ele chora, ele pede, luta, e Deus sabe de tudo. E mesmo assim, Ele não interrompe a nossa fala. Ele não interrompe o nosso discurso. Ele não interrompe, como diz o italiano, o nosso falar. Ele escuta, Ele vê. Deus não é deselegante diante do nosso sofrimento. Ele até deixa a gente falar. Amém. Deus não protocola petições. Ele já é a resposta necessária que temos para tudo. Louvado seja Ele. Amém. Então, Jesus estava sós, os discípulos sofrendo, vamos afundar, e aí? E ele estava lá, orando, clamando, pedindo a Deus. Pode ter certeza, mesmo ele sabendo, Heriberto, de que você está precisando, ele vai deixar você falar, por alguns motivos. Eu vou checar só um, porque ele te deixa importante na presença dele. Ele não te humilha, ele não te pisa, diz assim, você está fazendo o que aqui? Ele te deixa falar, Ele te dá a oportunidade. Diante dEle, olha o que eu vou dizer, pensando, diante dEle, Ele nos dá palanque, louvado seja Ele. Ele nos dá vez, nos dá oportunidade. Diante das aflições da vida, temos paz com Deus. Ele nos deixa falar a Ele, louvado seja o bondoso Deus. Lê comigo, por favor. Vou tentar subir agora, ore por mim, meus irmãos. Vamos lá. Olha o que diz o texto, por favor. Verso 25, você pode ler comigo, por favor? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vocês sabem que não há nada na história, quem escreve, sem importância. E muito mais quando é texto bíblico, quando é a palavra de Deus. Não é à toa, porque que se coloca a quarta vigília da noite. Naquela época, eles contavam o tempo, à noite, em 4 vigílias, que começava às 18 e até às 21, primeira vigília. De 21 a 0 horas, segunda vigília. De 0 hora às 3 da manhã. A terceira vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Mais ou menos é assim. Na primeira vigília da noite está todo mundo contente, está todo mundo inteiro ainda. Oh rapaz, estou inteiro, estou com força. Na segunda vigília, de 9 até meia-noite, assim, o dia foi puxado, o dia foi puxado, estou cansado, me dá um cafezinho para eu segurar a peteca aqui. Quando é na terceira vigília, das 0 hora até 3 horas, assim, não traga só uma xícara de café, traga a garrafa, traga um chiclete, porque eu tenho que enfrentar essa noite, eu não posso cochilar. E na quarta vigília, o corpo não aguenta, está cansado. Olha o que diz o texto, e eles estavam remando, não estavam vencendo. Olho no olho, gente boa. Não sei porque ele faz assim, mas ele faz assim de vez em quando, o nosso bondoso Deus. Aparece no apagar das luzes. Aparece na quarta vigília da noite. O que você não pode é desistir. O que você não pode é deixar de remar. O que você não pode é parar de fazer acontecer. Enquanto depender da minha parte, da minha situação, eu irei fazer. Mas estou cansado, não aguento mais. Diz os estudiosos que a parte mais escura da noite não é meia-noite, é a madrugada da terceira para a quarta vigília, onde está tudo escuro. A primeira vez que eu tive em um outro país, até fora do nosso continente, onde o sol se punha 8 da noite, aquilo me causou estranheza. Como é que pode? Olha assim, 8 da noite e o sol está lá, como é que pode uma coisa dessa? E saber que em outro lugar, o sol já está a 2 horas, como for Natal, 2 horas e 50 minutos, já dormindo, já na escuridão. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, eu quero dizer para você, por mais que deem o diagnóstico a você, dizendo, não tem jeito, espere até a quarta vigília da noite, não se entregue, não se dê por derrotado, não se dê por cansado, não se dê por vencido, não se dê por
sem fé, enquanto não terminar esse círculo de sofrimento, essa noite estranha, dolorosa na minha vida, que é noite traiçoeira, eu não deixarei de olhar firmemente, esperando que o meu Senhor venha ao meu socorro. Espere até a quarta vigília da noite. Diz o texto que ele estava orando. Lê comigo mais uma vez o verso 25, por favor. Podemos ler uma só voz? Podemos ler juntos a uma só voz? Lemos, pois, a uma só voz. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Gente boa, gente amiga, não precisa dar pitaco, não precisa orientar a Deus como Ele vai agir. Ele sabe o que fazer e tem todo o poder. Ele pode quebrar a lei da gravidade e não ter nenhuma consequência para nós ao seu redor. Porque esse ato, na lei da gravidade, tem que produzir tanta energia para que esse menino... Você sabe que todo gordo, ele não diz todo o peso que tem no corpo, né? Imagina esse menino com 99 quilos, entenderam, né? Então, com 99 quilos, para esse menino andar e não ser sugado, puxado pelo mar, pelas águas, há uma energia tão forte, tão necessária para vencer a lei da gravidade, que ao redor, quem estiver por perto seria dizimado, de tanta energia que foi produzida. Mas ele andou sobre o mar, sem alterar ao redor nada, andou como se fosse firme. Não precisa dizer como o mestre vai fazer. Deixa de tentar conduzir, como se você pudesse conduzir a solução da sua vida. Você e eu não temos condição de resolver e conduzir o fim da nossa vida como Deus pode. E principalmente dentro das nossas crises. Precisa dar pitaco a Ele. Ele sabe como vai fazer. Ele é Deus. Apenas diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Olha o texto. No apagar das luzes, na quarta vigília da noite, o pessoal diz assim: a gente não vai chegar em casa, nós não temos mais força, nós não vamos conseguir. No apagar das luzes, você não está vendo nenhuma esperança mais? Quem dá a resposta final sempre será Deus. E foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Ele foi até eles porque eles vão. E ele foi até eles. Assim como o Senhor foi até os discípulos daquela época, eu não tenho dúvida, o Senhor vem até nós, nos nossos sofrimentos, porque somos povo dEle, filho amado dEle, filhos amados em Cristo Jesus. Então, o Senhor vem ao nosso socorro, nos consola, nos dá força, nos dá a paz necessária para enfrentarmos as tempestades da vida que estamos inseridos. Jesus andou sobre as águas para mostrar que o que mais tememos, o mar, pode ser o caminho para que Ele se aproxime de nós. Talvez o que mais venhamos a temer seja o caminho pavimentado para Ele e por Ele, para chegar até nós. Pensando com vocês aqui, à luz do texto, Ele veio sobre as águas. Olha a lição que podemos tirar aqui. O que mais causa temor a nós está debaixo dos pés de Jesus. Vou repetir, o que mais causava temor aos discípulos, que era o mar, ficou debaixo dos pés do Senhor. Não há nada que não esteja debaixo da autoridade do Senhor, aos pés do Senhor. Confia nele, Ele está contigo e comigo para todo sempre. Amém. Olha o que diz o texto, vamos lá, gente boa, gente amiga. Diz o texto, verso 26, você pode ler comigo, por favor? Leia a uma só voz que eu tomo um pouquinho dessa água, por favor. Verso 26, e os discípulos... Gente,
Quem lida com a interpretação do texto, fica encantado com esse verso aqui. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Veja, alguém está escrevendo, dizendo que ele foi aos discípulos andando sobre as águas. Esse é o relato do escritor. Esse escritor está notificando. Ele poderia muito bem estar inventando essa história, a título de argumentação. Porém, ele coloca dentro da sua história testemunhas, pessoas que estavam no fato. Ele não está falando assim, alguém ficou sabendo que eu disse que Beltrano falou. Me poupe! Isso é fofoqueira, isso é perturbador de Israel. Eu lido com essas pessoas o tempo todo. Mas aqui não é alguém que me disse, que ficou sabendo, que espalhou. Está vendo? Ele está assim, ele veio sobre as águas e os discípulos viram ele andar. Louvado seja Deus. Isso numa audiência, isso numa audiência pública, isso na casa de Regina e Osmi, a gente na mesa lá conversando. Eu me lembro que a gente teve uma conversa boa viajando aí, ele ficou quase a madrugada toda conversando. Como nós aprendemos, não foi, pastor? Como nós aprendemos? Imagine numa mesa com café, com aquela bolacha, biscoito palito, que eu adoro, com café com leite, mergulhar, vem a bolachinha toda molezinha, eu digo, você me pertence. A gente conversando, trocando ideias. E assim, e aí você estava lá? Aí Pedro disse, eu estava lá, eu andei. O outro disse, também, querido. Mil vezes, muito forte esse argumento. Vamos para o texto? O texto está dizendo, e os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, opa, olha, eu acho fantástico esse diagnóstico também. Isso não é normal, isso não é possível. E se é possível, não é fácil de conviver com essa atitude. Isso nos assombra. Isso nos assombra. E eles gritaram, olho no olho, todos os temores que a minha alma tem é por provocações externas. Vou repetir, todos os medos, temores, fobias que a minha alma tem são por causa de situações externas. É o fora para dentro. Meu Deus do céu, que doideira. O que vai acontecer? Olha o que eu fiz, olha o que deixaram de fazer. Olha, você sabe que tem que ter coragem para fazer o que é errado, porque vai ser apanhado. Você sabe disso. Você sabe disso. Tem que ter coragem, eu não vou dizer outras coisas, para fazer o que está errado, porque você vai ser apanhado. Porque diz a Bíblia que nada fica oculto que não seja revelado, na igreja e no mundo. Você sabe. Pode demorar 100 anos, ser só o pó da ameba na terra, mas vai ser trazido à tona e seu nome vai ser humilhado. Você sabe. Você está sabendo disso, não está? Do mesmo jeito que o medo é de fora para dentro, a fé também. Eu não produzo fé na minha alma. Eu não tenho elementos em mim, na minha alma, para ter fé. É de fora para dentro. É Cristo de fora para nós, no nosso coração. Então quando eles viram ali, dizem assim, eu estou com medo, mas é possível, é o Senhor mesmo. E eles gritaram. Eu acho que nessa hora todos gritariam. O que está acontecendo? Uma vez estávamos de viagem no ônibus, íamos cantar em Gravatá, em Pernambuco, o coral da Igreja Memorial. E chegando ali perto, já de João Pessoa, depois de João Pessoa, mais de meia-noite, 2 carros nos param, com 12 no rosto do motorista do ônibus. Eu lembro que todo o pessoal do coral estava pianinho. O pastor, eu digo, o senhor está no controle. Nos levaram para dentro do matagal, da canavial, desceram mais de 40 pessoas, nos colocaram ali. Aí teve um irmão que disse, nós somos da igreja. Aí um bandido fez, mas é a nossa profissão, minha irmã, me perdoe. Foi tenso, como diz o jovem, foi punk. Foi difícil, 12 no rosto, revólver, violências. 2
pontos que eu quero falar para vocês. O que eu quero destacar é que estava todo mundo na frente do ônibus. Eles nos colocaram na frente do ônibus. Aí alguém disse: tem pastor? Eu digo: oh meu Deus. Tem pastor? Aí a irmã fez: pastor está aqui. Levante a mão. Mas como foi pesado. Eu gritava dentro de mim: não verei mais meus filhos. Concomitante, ao mesmo tempo que a gente levantava, estou ouvindo algumas pessoas estavam lá balançando a cabeça. Só naquela turma de 40 pessoas começou a cair uma garoa fina. Uma garoa fina, só ali. Acredite se quiser, eu estava lá. E tem umas 2 ou 3 pessoas aqui dizendo assim: eu também estava lá. Daquele jeito que eu estou te falando. Começou só ali. Algo aconteceu. A presença do Senhor se manifestando. Alguns que estavam chorando passaram: glória a Deus, bendito seja o Senhor. Há uma língua no coração de quem tem o Espírito Santo, que nessa hora traz paz ao nosso confronto espiritual. E a gente passou a cantar, o coral começou a cantar, a expressar louvores a Deus. Não tenha dúvida, pode ser a 4ª vigília da noite, pode botar o cano no teu rosto de uma 12, enquanto não puxar o gatilho, o Senhor não está permitindo. Se permitir, será para a glória dele, seremos um mártir para a glória dele. Mais uma coisa, eu te digo olho no olho: quem nos livra é o Senhor de todas as aflições. É interessante, é um fantasma, e todos de medo gritaram. É interessante que nesses dias nós voltamos para casa, melhor, continuamos, vamos para onde? Vamos para Gravatar, porque os irmãos estão lá nos esperando. Chegamos em Gravatar, eu nunca vi o coral cantar tão bem na minha vida. Tinha perdido tudo, celulares, tinha um celular que dobrava em 2 partes, assim, que era o mais caro, levaram. Era tanta gente lá sofrendo. Mas quando passou a entrar na igreja, os irmãos de lá nos abraçando, já sabiam o que tinha acontecido. Era como se o próprio Cristo estivesse nos abraçando, e cantávamos alegremente. Passaríamos, eu sei, na empolgação estou dizendo isso, passaríamos de novo, sabendo do resultado. Sem saber o resultado, não queria passar não, mas a gente já sabia o resultado. E como cantamos. Ei, vieram pessoas de Caruaru, de Recife, de Garanhuns, porque ficaram sabendo do livramento, e foi um encher de gente na igreja presbiteriana de Gravatar. Que Deus use a nossa vida para a glória dele, mesmo passando por tempestade da vida. Amém. Pastor, o senhor está falando muito hoje, o senhor não vai falar muito não. Vamos terminar então, gente boa, gente amiga. Ele nos ajudará a crescer. Ele nos ajudará a crescer. Olha a resposta de Jesus. A uma só voz, lê o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Se quiser gravar e sair, grifar, colocar na sua unha, quando for fazer sua unha, com a sua esteticista, assim: não tem mais, sou eu. E como diz o texto assim: não, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa é a estratégia, essa é a dinâmica, essa é a linha de consolo do Senhor, que o tempo todo diz: ó, tende bom ânimo. Está difícil, pastor, meu Deus, tende bom ânimo, socorro. Tende bom ânimo, socorro. Está difícil, tende bom ânimo. Não se entregue, não se entregue. Ele diz: tende bom ânimo. Por quê? Sou eu estou contigo aqui, eu sou o que sou. Tende bom ânimo, porque o Senhor não está tirado, abduzido, arrancado de nós. Tende bom ânimo, o Senhor está conosco. Aí ele diz assim, ó, essa estrutura: não tem mais. Tende bom ânimo, eu estou contigo, não tem mais. O Senhor está brincando para eu não temer. O Senhor quer que eu tire a minha humanidade? Não, eu quero que você acrescente a sua fragilidade, a certeza que eu estou contigo. Tende bom ânimo. Sabe o que é a palavra ânimo? É espírito, é força de espírito, é força de acreditar. É muito fácil cantar: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar. Para quem não está sofrendo, e para quem está já diagnosticado com sofrimento, com tempestade, no começo da tempestade, da primeira vigília, canta: vai dar tudo certo. Aí não deu certo na primeira vigília. Aí na segunda vigília: vai dar tudo certo. Não deu certo na segunda vigília.
Na terceira vigília, canta aí, minha irmã, que a coisa está feia. Não aguento mais. Vai dar tudo. Aí quando é na quarta vigília, tem jeito, não tem jeito. Até na quarta vigília da noite, sem força, sem a intervenção de Deus, tende bom ânimo, o Senhor é contigo, não temas, vai dar tudo certo. Creia nisso, tenha essa atitude, porque senão, meu amigo, você vai pular no desespero ao lado da verdadeira solução, que é Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, gente boa, gente amiga. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Ei, vocês podem ler comigo uma só voz, para você. Queria que você lesse para você assim. Ó, Jesus falando para você nessa manhã de domingo, para você que está em casa nos acompanhando. Lê comigo, o que é que Jesus está dizendo para você? Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ei, vamos dizer isso com fé, vamos dizer isso para Ele. Não, vamos dizer para a gente o que Ele está dizendo. Há uma só voz, vamos juntos. Tende bom ânimo, sou eu. Ei, gente boa. Aí isso gera fé. Lembra que a atitude externa era medo, gritaria? Agora gerou fé. Aí Pedro, que parece muito contigo e comigo, sanguíneo, eu quero experimentar isso aí. É verdade, é o Senhor mesmo. O Senhor não é um fantasma, um gosto, uma imaginação. Não é nenhum resultado de um remédio que eu tomei, ficou doidão. Não, é o Senhor mesmo. É, então se é o Senhor, manda-me aí até contigo. Aí Jesus disse: esse cabra é arrochado. Eu dou por visto os que ficaram no barco. Quer apostar R$100 que ele não dá o primeiro passo, ele cai? Eu dou por visto no barco, a turma que ficou disse: é ele, é Jesus. Vamos apostar. 10 denários, que Pedro não dá nem 2 passos, afunda. Você sabe que na igreja tem pessoas assim, mesmo vendo a glória, mesmo vendo a solução, mesmo vendo a bênção, torce pelo teu fracasso. Você sabe, mas você não deve ouvir estes, mas ouvir aquele que te chama. Sim, sou eu, vem aqui. Olha o que diz o texto, gente boa, gente amiga. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha a resposta de Jesus: vem. Ei, olho no olho, hoje é amanhã, dia a Ele está chamando. Não sei qual é o teu problema, mas vai a Ele está te chamando. Vem, não deixe de ir a Ele. Nós estamos numa casa de oração, numa casa de pregação, onde diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder de salvação, é o poder de libertação, é o poder de cura. O Evangelho de Deus aqui é pregado. Não meio Evangelho, todo o Evangelho. Ele está dizendo a Pedro: vem. Está dizendo a nós: venha também. Olha o que diz o texto, gente boa. Você pode ler comigo então? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Beleza. O texto não diz quantos passos, que distância estava da embarcação, não diz. Mas dá uma olhadinha, e isso acontece na nossa vida. A gente amanhece o dia, diz assim: hoje eu vou derrubar. Se aparecer 10 Golias, eu só com um pedaço de pedra derrubo os 10. Tem dias que nós amanhecemos assim: se aparecer 10 Golias na minha frente, eu só com minha balhadeira, com uma pedrinha, derrubo os 10. Mas tem dia que a gente amanhece assim: cara, não tenho força para nada, nem para sair debaixo desse lençol. Parece que o lençol tem um peso de um caminhão de brita sobre a gente. Não consigo. Tem dias assim. Tem dias que você vai andar sobre as tempestades, as tribulações, as adversidades. E tem dias que você só ficou sabendo pela mulher do clima, do tempo que vai chover daqui a um mês. Você diz: ô azar. Vamos para o texto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Fantástico o texto. Primeiro, salva-me não é porque Pedro não soubesse nadar, pelo contrário, era pescador. Pedro era um pescador.
Lembra que quando Jesus ressuscita, e eles estão no alto mar, e Jesus disse: ei, joga a rede pelo outro lado, vai pegar peixe. Alguém disse: Pedro, essa história eu já vi, alguns anos atrás, e a voz eu reconheço, é o mestre, é o mesmo, é a mesma voz. Aí Pedro diz: é o mestre. Pedro tira a roupa de cima, só vai de sunga, contextualizando, né? E vai, pá, e chega lá nadando. Então Pedro não teve medo de morrer afogado, porque ele sabia nadar, sabia sair da situação, ia para o barco, com muita dificuldade, mas ele teve medo. Diz o texto que ele não afundou. Eu gosto é da continuação do texto. Olha o que diz o texto, por favor. Continua o texto comigo. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eita, na nossa maior fé ainda reside dúvida. Na sua maior fé, na sua maior certeza de fé, ainda há porões de dúvidas. Eu quero dizer que nós, pastores, temos porões de dúvidas na nossa fé. A gente escuta a voz de Deus, a gente sai em nome dEle, e de vez em quando a gente para no caminho e diz: não vai dar certo. Tem dúvidas e dúvidas e dúvidas. E a gente assim, sabe uma coisa? Eu vou se jogar, eu vou embora daqui. Aí ele pega e diz: mesmo sua fé sendo pequena, não é sua fé que o trouxe aqui, foi a minha palavra que o trouxe aqui. Venha. E eu continuo agora, não te chamando, mas te segurando. Louvado seja Deus. Ele não chama mais, ele agora segura. Só chamou uma vez, e nós iremos continuar nessa jornada, e algumas vezes iremos cair nesse caminho, iremos vacilar, iremos chorar, mas há perdão para quem erra no caminho, e quem nos levanta é o dono do caminho. Aleluia. Agora não há perdão para quem erra o caminho. Você pode estar no caminho apenas disfarçado como bode, e de longe se sente o cheiro de bode, mas no caminho há perdão para quem erra, para quem cai, para quem vai quase descendo. Aí o Senhor diz: epa, eu sou o caminho e você está comigo, foi eu que te chamei. Olha o que diz o texto, vamos concluir. O Senhor já disse isso umas 10 vezes, conclua. Olha o que diz o texto, por favor. Verso de número 32. Verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32, há uma só voz, lemos juntos? Subindo, ambos para o cessou. Gente boa, vê o que acontece aqui. Pedro não naufragou. Pedro não foi às águas. Vendo que ia vacilar, o Senhor pegou. Pensa numa oração respondida: socorre-me, Senhor. Aí o Senhor, na hora: Pedroca, estou contigo, vamos lá, Pedrão, estamos juntos. E Pedro não voltou nos braços de Jesus. Descer de novo. Vou descer de novo. O pessoal da mídia, vou pedir que depois, no próximo domingo, fica aqui um para me guiar, para me seguir, tá bom? Vou descer, pessoal da mídia. Pedro voltou andando sobre as águas pelo mesmo caminho, mas não só, mas com o Senhor. Pedro não voltou no braço não, voltou caminhando pelas águas. Então, olha o texto que diz: e voltando para o barco, não carregado ao barco, não levado no reboque, ele voltou. Pela fé, tentam te derrubar, mas você vai ser mantido de pé, e quem vai te segurar é o próprio Deus, e você vai andar com Ele, e vai ter para lugar seguro e de paz, em nome de Jesus. Eu não sei porquê, gente boa, mas diz o texto que, olha o que diz o texto nos diz que, quando eles entram no barco, cessou tudo. Ô Senhor, de vez em quando, não faz isso com a gente não, já põe paz no barco. Diferente que quando Jesus acalma a tempestade, diz: acalma-te, emudece. Tinha uma tempestade grande, mas por que ele disse de dentro do barco? Porque o medo estava dentro deles, a aflição estava dentro do barco. Tem hora que mesmo na igreja, dentro do barco, o Senhor tem que dizer assim: acalma-te, tempestade, acalma, miséria, em nome de Jesus. Agora tem situações que Ele
só dá paz quando entra no barco. Duas aplicações. Uma, nós temos temores que nós produzimos e que o Senhor tem que trazer paz para você agora. Foi você que produziu esses temores no seu coração, na sua alma. A pancada batendo pesado em você. Você produziu, suas escolhas, suas fantasias, seus abraços, suas conclusões estão te matando por dentro. Ele vai dizer assim: acalma-te. Ele vai repreender os papafigos, as mulas sem cabeça, os gorgonoides da vida. Ele vai tirar os fantasmas ao teu redor, dizendo: acalma, esse aqui me pertence. E há situações que teu coração está em paz, não tem nenhum medo, mas é externo. Ele vai dizer: opa, vocês que estão motivando a aflição do meu servo, da minha serva, está repreendido. Vocês querem saber uma coisa? Vem cá, minha serva, vem cá, meu servo. Vamos andar comigo sobre os teus problemas. E vai ter momento que os teus problemas vão te puxar de novo, te arrancar para baixo. Mas eu estou aqui, clama por mim, e eu te responder-te-ei. Eu pegarei você, e você vai pisar sobre os teus problemas comigo, porque eu sou o teu Deus. É as aplicações. Tem situações internas que Ele acalma a dor da nossa alma. E a externa que Ele nos leva a vencer sobre o que estão nos estrangulando. Final de tudo, olha como termina o texto. Vamos lá? Olha o verso 33, que eu acho fantástico. Olha o que diz o verso 33. Lemos juntos, a uma só voz. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando eu ministro essa aula, em encontros seminários, a futuros pastores, eu não começo como expus para vocês, eu começo de trás para frente. Digo a eles que o texto é colocado para mostrar que Ele é o Messias. Isso aqui é para mostrar que Ele é o Messias. Tudo que eu li para vocês e falei é para dizer que o Messias chegou. Há esperança para nós, Cristo está entre nós. Ora, Ele não precisa fazer mais para nós, como fez para eles, os discípulos, para crermos nele, porque o Espírito Santo colocou em nosso coração que essa Escritura é palavra de Deus. Esse ponto já está resolvido. Agora, tome posse no sentido de plena certeza. Coloque em prática de que o que está no teu coração pode ser realizado hoje, porque o Messias vive no nosso dia a dia. Louvado seja Ele. Foi Ele que disse: não Romeu, apenas vou lembrar vocês, creiam em mim, e vocês farão obras maiores que ainda vocês não enxergaram, e farão maior do que eu fiz. O Messias não deixou de fazer. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Temos paz em qualquer situação da nossa vida, porque Cristo está conosco. Posso ouvir um amém da igreja? Podemos voltar para casa em paz? Podemos dizer assim, que as tempestades da vida são necessárias para nos ensinar a confiar somente em Jesus Cristo e a obedecer a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Assim como Jesus andou com Pedro sobre as águas, Ele nos ajudará até o fim, completando a obra que começou em nós. A experiência dos discípulos levou a se prostrarem e a adorá-lo, reconhecendo o poder de Cristo sobre a tempestade. Terminamos a manhã de hoje em culto, reconhecendo dois movimentos: olhar para aquele que é o Todo-Poderoso e dobrar o joelho diante de Todo-Poderoso. Reconhecer e adorar. Porque o verbo adorar, aqui, que tem a mesma ideia do hebraico, não é apenas levantar a mão, levantar a mão para o céu, agradecer a Deus, que bênção. Todas as vezes que o verbo adorar aparece, olha para cá, gente boa, não sei qual é a câmera que vai me filmar, adorar faz isso. Todas as vezes no verbo adorar, tanto no hebraico quanto no grego, é dobrar o joelho, é reconhecer. Eu sei que nós não vamos fazer isso agora, porque alguns não podem, mas dobre o seu joelho diante daquele que pode todas as coisas, que faz todas as coisas de acordo com o seu querer. Eu espero que possamos seguir o Messias, não da boca para fora, mas do coração para os joelhos, porque coração que não se dobra, coração que não leva o joelho a dobrar, tenho minhas desconfianças. Coração que
a fé que está no coração não amansa e não muda a face para uma face agradável, alegre, feliz, tenho minhas dúvidas. Porque o Espírito Santo aformosura o rosto dos seus servos, do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Amém? Povo de Deus, finalizando. Graças a Deus. Graças a Deus. Finalizando. Por mais tribulações que tenhamos na vida, podemos ter uma face mais tranquila, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele está conosco. Louvado seja Ele para todo o sempre. Bendito seja Deus. Tá bom? Podemos orar ao Senhor? Podemos fazer essa prece ao Senhor? Nas tribulações da vida, podemos contar com algumas certezas. E como podemos? O Senhor está conosco, a palavra dEle nos orienta, a sua mão nos segura, o seu consolo é certo. É um Deus que traz paz nas embarcações de cada alma aqui presente. Então vamos orar ao Senhor?